Olá e seja bem-vindo ao canal Páginas da Bíblia. Agradecemos pela sua companhia hoje para mais uma jornada de aprendizado e conhecimento. E sem demora, vamos para o conteúdo. Ao mencionarmos os nomes Sodoma e Gomorra, é provável que o primeiro pensamento seja associado à ira divina, na qual as duas cidades foram consumidas por fogo e enxofre provenientes dos céus. Esse evento devastou completamente a região e seus habitantes, deixando apenas um alerta para aqueles que o testemunharam e que permanecem em pecado e não buscam o caminho de Deus. No entanto, como exatamente essas duas cidades foram destruídas, onde estavam localizadas e, o mais crucial, por que Deus decidiu erradicá-las da face da terra? Para responder a essas perguntas, começaremos por abordar duas figuras bíblicas fundamentais: Abraão e seu sobrinho. Eles são essenciais para compreender o que ocorreu em Sodoma e Gomorra, especialmente Ló e sua família. Vamos referir-nos ao grande patriarca simplesmente como Abraão, mas é crucial que você saiba que esse nome foi dado por Deus apenas após 17 meses. Antes, seu nome era Abrão, que significa pai honrado. Deus decidiu chamá-lo de Abraão, pois isso poderia ser traduzido como pai de uma multidão de nações. Dito isso, em Gênesis capítulo 13, é narrado que Abraão e Ló deixaram o Egito com todas as suas posses e foram para uma região entre as cidades de Betel e Ai, onde havia um altar em homenagem a Deus. Como Abraão e Ló possuíam muitos bens e surgiram desavenças entre seus pastores de rebanho, Abraão percebeu que seria melhor que ele e o sobrinho seguissem caminhos separados. Dessa forma, evitariam conflitos e ambas as famílias poderiam prosseguir com suas vidas. Mesmo sendo mais velho e detentor de certa autoridade, Abraão permitiu que Ló escolhesse a direção que gostaria de seguir, dizendo que iria para o caminho oposto. Ao perceber que a região de Sodoma era fértil, Ló decidiu ir para o leste e estabeleceu um acampamento próximo da cidade. Neste momento, o versículo 13 deste capítulo já indica o que Ló poderia esperar do lugar. Ele descreve que os habitantes de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores, características que são detalhadas ao longo da Bíblia e ajudam a entender as razões por trás das ações de Deus. Após a partida de Ló, o Criador comunicou a Abraão que toda a terra que ele avistava seria herança para ele e sua descendência. O patriarca, então, mudou seu acampamento para Hebrom, próximo aos carvalhos de Manre, onde erigiu um novo altar para glorificar a Deus. Com o tempo, as pessoas de Sodoma e Gomorra foram derrotadas em uma batalha contra alguns reis da região, resultando na perda de bens e no cativeiro de muitos, incluindo Ló e sua família. Por sorte, um prisioneiro escapou e informou a Abraão sobre os acontecimentos. Ao saber da situação de Ló, Abraão convocou uma tropa de 318 homens treinados e não apenas resgatou Ló, mas também libertou todas as pessoas. Como agradecimento pela ajuda, o rei de Sodoma ofereceu riquezas a Abraão, que recusou para evitar qualquer vínculo com as fortunas da cidade. Mais adiante, em Gênesis, no capítulo 18, Deus finalmente dialoga com Abraão sobre as acusações contra Sodoma e Gomorra. No versículo 21, ele afirma que descerá para verificar se as ações dessas cidades correspondem ao que tem ouvido, indicando que um castigo poderia ser imposto. Abraão, preocupado com as pessoas justas, implora por misericórdia. Durante a conversa, Deus propõe a Abraão: e se houver nelas pelo menos 10 justos? Pessoas justas poderiam ter poupado as cidades e seus habitantes da destruição. O problema, meu caro, é que nem mesmo 10 pessoas justas foram encontradas em Sodoma e Gomorra. Todas, é certo, já haviam deixado o bem e a justiça para trás, como é detalhado no capítulo 19 de Gênesis. Nesse capítulo, 2 anjos disfarçados de pessoas visitam as cidades. Ao chegar em Sodoma, Ló os convida para passar a noite em sua casa. No entanto, antes de irem dormir, todos os homens da cidade, jovens e velhos, cercaram a casa. É importante ressaltar que os acontecimentos que se seguiram são delicados. Nosso objetivo aqui é apenas narrar a história sem tomar partido religioso. Após cercarem a casa,
os homens exigiram que os 2 visitantes fossem levados para fora para serem estuprados. Ló pediu para que não cometessem tal ato e chegou a oferecer suas 2 filhas em troca. No entanto, os homens estavam tão cheios de violência que tentaram invadir a casa, mas acabaram sendo acometidos por cegueira pelos anjos, para que não encontrassem a porta. Nesse momento, os enviados de Deus disseram a Ló para sair com toda a sua família da cidade. Uma vez que foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra, no início, Ló tentou resistir partir, mas foi detido pelos anjos, juntamente com sua esposa e filhas. Eles foram conduzidos para fora da cidade, e os mensageiros divinos advertiram que ninguém deveria olhar para trás ou parar na planície, caso contrário, não sobreviveriam. Somente depois disso, Deus fez chover fogo e enxofre do céu. A região de Sodoma e Gomorra, juntamente com seus habitantes e vegetação, foi totalmente destruída. O solo, antes fértil e cheio de vida, transformou-se em um deserto. De acordo com a história, a esposa de Ló desobedeceu às advertências e olhou para trás durante a fuga, resultando em sua transformação em uma estátua de sal. Quando o castigo divino chegou ao fim. Na manhã seguinte, Abraão testemunhou uma densa fumaça subindo da terra, onde Sodoma e Gomorra antes se erguiam. Após sobreviverem à ira do Senhor, as filhas de Ló decidiram viver nas montanhas, habitando em cavernas, longe de outras pessoas. Não havia homens nas proximidades para se casarem. Então, para preservar a linhagem, tiveram relações com Ló, conforme os costumes da época. Como mencionado anteriormente, a história de Sodoma e Gomorra está repleta de eventos delicados. Os habitantes dessas regiões desagradaram a Deus de várias maneiras, especialmente por abandonarem a justiça em favor do pecado. A história das 2 cidades, narrada em Gênesis e outros livros da Bíblia, sugere uma série de crimes cometidos pelos habitantes, conforme detalhado no capítulo 1. Por exemplo, no livro de Judas, há uma passagem que menciona que Sodoma e Gomorra estavam imersas na violência e na imoralidade sexual. Isso fica explícito no episódio envolvendo os anjos e a casa de Ló. Já no livro de Isaías, no versículo 9 do capítulo 3, descreve-se que os habitantes de Sodoma não tinham vergonha de seu comportamento imoral e não sentiam a necessidade de esconder seus pecados. No capítulo 16 do livro de Ezequiel, é relatado que as pessoas da cidade desprezavam os mais necessitados, viviam em arrogância e se recusavam a ajudar os outros. Os registros das tradições judaicas também mencionam a falta de hospitalidade em Sodoma e Gomorra, onde viajantes e estrangeiros eram tratados com desdém. Essas cidades deixaram de acolher, perderam a piedade e se afastaram de Deus, tornando-se exemplos da justiça divina. A história de Ló serve como um lembrete da misericórdia de Deus. Quanto à busca por evidências físicas desses eventos milenares descritos em Gênesis, pesquisadores e arqueólogos em todo o mundo continuam sua busca, embora seja desafiador encontrar provas concretas. A região, situada no Mar Morto, inclui o Vale do Cidinho, além das cidades de Zoar, Admar e Zebolim. Uma pesquisa notável, iniciada em 2008, analisou um documento conhecido como Planisfério, descoberto pelo pesquisador Henry no século XIX. Esse documento contém relatos datados de 3123 a.C., escritos por um astrônomo sumério, que descrevem a passagem de um asteroide perto da Terra. Este evento pode ter sido um dos episódios mencionados nas histórias de destruição de Sodoma e Gomorra. Esse evento teria tido o potencial de devastar uma extensa região de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Tanto a explosão quanto a nuvem de fumaça resultante do asteroide poderiam ter alcançado o norte do Egito, partes do Oriente Médio e até atingido o Monte Sinai. As consequências teriam sido a perda de milhares de vidas, contribuindo para a concepção de que choveu fogo e enxofre. Até que ponto um desastre natural pode ser associado a um ato divino é uma questão que permanece em aberto, provocando reflexões sobre a relação entre eventos naturais e interpretações religiosas. Considere essas reflexões ao explorar e ponderar sobre a intrigante história de Sodoma e Gomorra.
Espero que esta jornada tenha sido enriquecedora e esclarecedora para você, caro espectador. Se você chegou até aqui, é sinal de que valoriza o conhecimento e a busca pela verdade. Antes de finalizarmos, quero convidar você a dar um passo adiante em sua jornada de aprendizado. Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, deixei alguns links para materiais exclusivos que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre este fascinante episódio bíblico. Lá, você encontrará recursos que vão desde estudos aprofundados até análises de perspectivas históricas e científicas. Acredito que esses conteúdos podem agregar valores à sua vida e proporcionar uma visão mais abrangente sobre os eventos que discutimos aqui. Além disso, gostaria de pedir a sua interação. Curta este vídeo se apreciou o conteúdo, comente compartilhando suas reflexões e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações e análises que faremos juntos. Ativar as notificações é essencial para garantir que você seja informado sempre que novos vídeos forem publicados. A sua participação é fundamental para o crescimento deste canal e para continuarmos compartilhando conhecimento de qualidade. Agradeço imensamente pela sua companhia nesta jornada. Que a busca pela sabedoria e compreensão continue a iluminar o seu caminho. Até o próximo vídeo.